Olá! Nessa aula de hoje, nós vamos discutir sobre estabilidade. A estabilidade é uma característica presente em todo sistema físico com uso prático. Um sistema instável irá produzir uma saída que cresce indefinidamente ao longo do tempo. Assim, se não for alcançado um ponto de saturação do sistema ou existir algum fim de curso mecânico, por exemplo, possivelmente acontecerá danos ou falhas no sistema, uma vez que em um sistema físico real não é possível ter uma saída ou uma resposta com valores infinitos. Encontra-se na literatura técnica diversas definições sobre estabilidade e nós consideraremos nesse curso a definição da biboestabilidade, Bounded Input, Bounded Output, que define que um sistema é dito estável se cada entrada limitada produzir uma saída também limitada. Temos aqui um sistema estável, então, imposta uma perturbação ao sistema, temos a oscilação e a variação do sistema ao longo do tempo, e, após retirada dessa perturbação, o sistema retorna a seu estado original. Um exemplo clássico dessa condição de estabilidade é representado por essa bolinha laranja. Se aplicarmos uma perturbação limitada sobre a bolinha, ela vai se mover dentro do vale e retornar à posição original. Diz-se que uma função f de t é limitada se existir uma constante real tal que o módulo da função f de t é sempre menor do que a constante. Já um sistema instável, diante de uma perturbação, apresenta oscilação e variação que cresce indefinidamente, mesmo após a remoção da perturbação. Temos aqui uma entrada limitada e uma saída que cresce indefinidamente de forma ilimitada. Um exemplo para facilitar a compreensão é o dessa bolinha vermelha sobre esse monte. Qualquer perturbação, por menor que seja, vai fazer com que o movimento dessa bolinha leve a ela a se perder e afastar do seu ponto original. A estabilidade ou instabilidade é uma característica que está vinculada ao próprio sistema e não depende do tipo de entrada aplicada. A estabilidade está relacionada com os polos de malha fechada de um sistema. Um sistema será estável se os polos de sua função de transferência de malha fechada estiverem localizados no semiplano esquerdo aberto, SPEA, do plano complexo. Isso significa que temos polos complexos com parte real negativa. Polos no domínio S com parte real negativa levarão a oscilações no domínio do tempo que vão decair ao longo do tempo. Teremos exponenciais com coeficiente negativo na resposta C de t. Um exemplo aqui, temos um sistema que tem a planta dada por 3 sobre S, S mais 1, S mais 2, que em malha fechada eu tenho G sobre 1 mais GH, no caso aqui H é igual a 1, dado por 3 sobre S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S mais 3. Essa função de transferência de malha fechada possui polos em S igual a menos 2,672 e S igual a menos 0,164 mais ou menos J 1,047. Um polo real e um par de polos complexos conjugados. Todos os polos possuem parte real negativa. Isso vai resultar numa resposta ao degrau unitário, como mostrado nessa figura aqui, que decai ao longo do tempo e estabiliza num valor finito. Dada uma entrada limitada, temos uma saída limitada. Sistema biboestável. Um sistema será instável se pelo menos um dos polos de sua função de transferência de malha fechada estiverem localizados fora do SPEA, ou seja, temos pelo menos um polo com parte real positiva. Essa parte real positiva resultará em oscilações não amortecidas, ou seja, que crescem ao longo do tempo, descritas por exponenciais com coeficiente positivo para a função da saída C de t. Temos outro exemplo aqui, a planta agora é 7 dividido por S, S mais 1, S mais 2, que em malha fechada resulta na função de transferência 7, S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S mais 7. Os polos dessa função de transferência são S igual a menos 3,087, esse polo real aqui, e S igual a 0
J1,0434 mais ou menos J1,505, que são esses dois polos complexos conjugados aqui. Repara que a parte real é pequena, mas ela é positiva, o que já é suficiente para produzir oscilações que vão crescendo ao longo do tempo. Então, dada uma entrada limitada, degrau unitário, minha saída não é limitada. Então, sistema instável. Uma condição limite ocorre quando eu tenho todos os polos de malha fechada de um sistema posicionados sobre o eixo imaginário, eixo Jω, e vou denominar esse tipo de sistema como sistema marginalmente estável. Neste caso, face um degrau unitário, eu tenho oscilações que não diminuem nem aumentam de amplitude ao longo do tempo. Pela definição, uma entrada limitada, degrau unitário, produz uma saída. Então, um sistema marginalmente estável também apresenta características de bibestabilidade. Muito embora, evita-se essa condição em um sistema de controle, pois qualquer não idealidade pode fazer com que esses polos fiquem posicionados um pouquinho à direita e levar a operação de forma instável. Outra observação a ser feita é que essa análise nossa está baseada nos polos, portanto, em sistemas no domínio S, e a discussão sobre a estabilidade para sistemas representados no espaço de estados será abordada mais adiante quando estivermos trabalhando com análise e projeto de sistemas no espaço de estados. Podemos dizer que o problema mais importante relacionado a sistemas de controle é o da estabilidade, com a resposta a essas duas perguntas. Sob quais condições um sistema se torna instável? E, se o sistema for instável, seria possível estabilizá-lo? Como? Nem sempre é trivial efetuar análise de estabilidade de um sistema calculando seus polos de malha fechada, mesmo com auxílio de ferramentas computacionais. Um exemplo que pode ser citado é quando o denominador da função de transferência apresenta termos literais. Esses termos geralmente estão ligados ao projeto do sistema de controle, então nesses casos não é possível calcular o valor dos polos. Para lidar com esses casos, existem diversos métodos e critérios para análise e avaliação de estabilidade de um sistema, e um dos mais utilizados é o denominado critério de estabilidade de Ralph-Hurwitz. Na descrição desse vídeo, coloquei o link para a biografia dos dois, do Edward Ralph e do Adolf Hurwitz. Vamos considerar então um sistema descrito pela função de transferência f de S, dada por um numerador de S, n de S e o denominador d de S. E deseja saber sobre quais condições o denominador d de S, dado por an s elevado a n mais an menos 1 s elevado a n menos 1 mais a1s mais a0, apresentará todas as suas raízes no semiplano esquerdo aberto do plano complexo. Se d de S apresentar essa característica, ele está associado a uma função de transferência que representa um sistema estável. E quando o d de S apresenta essa característica, ele é dito ser um polinômio de Hurwitz, ou pH. Para verificar essa condição, é utilizado o seguinte procedimento, conhecido como critério de Ralph-Hurwitz. O primeiro passo é descrever o polinômio d de S como d de S é igual a n s elevado a n mais a n menos 1 s elevado a n menos 1, assim por diante até a1s mais a0, em que todos os coeficientes an até a0 são grandezas reais e o an é diferente de zero. A primeira parte do teste consiste em avaliar os coeficientes an até a0. Se existir algum coeficiente desse nulo ou negativo na presença de qualquer outro coeficiente positivo, d de S não será um pH, ou seja, haverá pelo menos uma raiz com parte real positiva, e neste caso o teste está finalizado e este polinômio está associado à descrição de um sistema instável. Agora, se eu tiver todos os coeficientes positivos, não quer dizer que o sistema é estável, mas esse sistema poderá ser estável, e passaremos para a próxima etapa do teste. Uma observação a ser feita é que se todos os coeficientes do polinômio forem negativos, basta multiplicá-lo por menos 1, termos todos positivos. Passando por essa primeira verificação, fazemos a montagem do chamado quadro de Ralph-Hurwitz, que chamaremos de quadro de RH, para simplificar, que é construído da seguinte forma. Faço essa delimitação e coloco
S elevado a n, S elevado a n-1, até S elevado a 0, e vou colocando os coeficientes AN, AN-1, AN-2, AN-3, AN-4 e assim por diante. Repara que o preenchimento é da seguinte forma. Parto de AN, AN-1, primeira linha, segunda linha. Pulo para a próximo elemento seguinte, pulo para a próxima e assim por diante. Faço esse padrão de dentro de serra. Desce, passa para lá, desce, passa para lá, desce, passa para lá, desce, passa para lá. E os coeficientes B1, C1, D1, E1, F1 são calculados conforme mostrado aqui. B1 é dado por -1 sobre AN-1, que multiplica o determinante de AN, AN-1, e a coluna seguinte, AN-2, AN-3. B2, mantenho a parte inicial aqui, -1 sobre AN-1, AN sobre AN-1, e eu coloco na segunda coluna do determinante a próxima coluna ali, AN-4 e AN-5. B3, o fator de multiplicação e a primeira coluna do determinante ficam iguais, e entro na segunda coluna a próxima coluna em relação a B3, então N-6 e N-7. C1, D1, E1, F1, G1 vão seguir o mesmo padrão, pegando sempre as duas linhas de cima. -1 sobre B1, AN-1 B1, AN-3 B2. Uma vez que eu montei o quadro de RH, vou verificar os elementos da primeira coluna. AN, AN-1, B1, C1, D1, E1, F1, G1 e assim por diante. D de S será um pH, C e somente C, todos os elementos da primeira coluna forem positivos. Neste caso, D de S está associado à descrição de um sistema estável. Algumas observações. Se houver algum elemento da primeira coluna do quadro de RH igual a 0, teremos a indicação de que há algum polo sobre o eixo imaginário ou haverá um par de polos simétricos em relação ao eixo imaginário. Dessa forma, teremos um sistema marginalmente estável, no primeiro caso, ou instável, no segundo. Se aparecer, durante a montagem do quadro de RH, algum elemento negativo na primeira coluna, pode-se parar a montagem do quadro e o teste permite concluir que D de S não é um polinômio de Hooke. Portanto, o sistema é instável. É possível multiplicar uma linha inteira do quadro de RH por uma constante positiva para simplificar algum cálculo. E uma particularidade é que se todos os elementos da primeira coluna do quadro de RH são diferentes de 0 e houver trocas de sinal, esse número de trocas de sinal indica o número de raízes com parte real positiva, associadas a polos instáveis. Aqui temos uma troca, duas trocas, podemos ver que temos um par de polos complexos conjugados com parte real positiva. Esse vídeo termina por aqui. Na sequência, faremos alguns exercícios relacionados à estabilidade e a análise utilizando o critério de estabilidade de Ralph Hurwitz. Até mais!